apenas planejando seus estudos? Ou buscando matérias para dar os primeiros passos na sua preparação? Chega de sofrer sem saber o que precisa estudar ou como organizar sua rotina com planilhas, aulas e questões. A sua jornada rumo à aprovação não precisa ser um desafio. O Que Concursos pode descomplicar a sua preparação. A partir de um edital esquematizado, criamos o guia de estudos que traz tudo o que você precisa em um só lugar. Planeje seus estudos, aperfeiçoe a teoria, pratique com questões, teste seus conhecimentos com simulados personalizados e ainda receba um diagnóstico completo da sua performance nos estudos. Nós integramos as ferramentas que você utiliza todos os dias de maneira simples e eficiente para você usar o seu tempo no que realmente importa, a sua preparação. Mais do que apenas um planejamento do que estudar, um direcionador para guiar seu caminho até a aprovação no concurso desejado. Que Concursos, a solução completa e essencial que você precisa para chegar exatamente aonde sonha, o seu cargo público. Vamos juntos conquistar a sua aprovação? Escolha o seu guia de estudos ideal. Fala, meu querido Quessiano, fala, minha querida Quessiana, professor Ítalo Trigueiro, meninada, tudo certo, tudo beleza? Passando aqui para bater um papo com vocês sobre concurso público, sobre a vida, sobre conta, dívida, liseira, bicho ruim, meu pai do céu, vamos sair dessa liseira, vamos sair dessas dívidas. Estuda, desgraçada, vamos passar nesse concurso público que está por vir, pelo amor de todos os santos, de todas as santas, de todos os anjos, de todas as anjas, de todos os deuses, de todos os devedores. Vamos embora, meninada, vamos passar no concurso para mudar de vida. O bicho bom é pagar imposto de renda. É não, mas é. É e não é. E aí você vai entender uma hora que é bom quando você tiver o seu emprego público garantido e recebendo muito. Mas, por outro lado, é ruim também. Mas deixa para lá. Vamos embora. Vamos reclamar da vida, não. Vamos trabalhar. Gente, hoje a gente veio aqui para bater um papo com você, especialmente que está se preparando para o concurso da Guarda Municipal de Fortaleza. Olha aí. E o QC, com essa nova roupagem, com essa nova dinâmica, ele está com professor em todo lugar, em todo buraco do Brasil, inclusive aqui em Fortaleza. Inclusive o professor Trigueiro, que está aqui e conhece só tudo da cidade de Fortaleza, meu filho. Da pastelaria Leão do Sul, no centro. Está passando pelo Mercadinho, tá? São Luís ali, lá na Washington Soares, chegando lá no Conjunto Esperança, né? Ali perto do Metrofol, onde tem um caldinho de cana, indo até a Barra do Ceará, a gente conhece só tudo. E hoje a gente vai pensar justamente nessa geografia da cidade de Fortaleza, beleza? O concurso da Guarda Municipal traz aí no seu edital o conteúdo de conhecimentos gerais de Fortaleza, beleza? E nessa parte de conhecimentos gerais de Fortaleza tem lá 9 tópicos, 8 tópicos são geografia de Fortaleza, um tópico é história de Fortaleza, não menos importante, pelo contrário. Então nós vamos estar trabalhando essa parte de conhecimentos gerais da cidade de Fortaleza aqui com vocês e batendo um papo sobre geografia da cidade de Fortaleza, beleza? Tranquilidade, show de bola? Vamos embora? Vamos para cima, vamos para a luta? Primeira coisa, quando a gente vai estudar qualquer lugar dentro da perspectiva da geografia, vou estudar a geografia da Bahia, vou estudar a geografia da Ucrânia, vou estudar a geografia de Kiev, vou estudar a geografia de São Paulo, vou estudar a geografia de Fortaleza. A gente parte sempre de 3 princípios básicos, que são a extensão, a localização e os limites territoriais daquela cidade, aonde, né, está a cidade, com quem ela faz, no caso, limite territorial e qual o tamanho da cidade, beleza? E a gente já vai começar essa aula com uma polêmica. Que polêmica é essa? Trigueiro, me acompanha bem aqui. Olha lá, estamos aqui batendo um papo sobre geografia, perfeito? Geografia, nesse caso, da belíssima cidade de Fortaleza, paixão da vida de todo mundo,
concurso para Guarda Municipal de Fortaleza. Perfeito, tio Trigueiro está aqui na área junto com vocês, moçada. E aqui você tem, ó, site oficial da Prefeitura de Fortaleza, perfeito. Né? Um print do site da Prefeitura de Fortaleza, feito no ano de 2021. Tudo bem? E olha lá o que dizia. Aqui embaixo, vou logo direto lá no último parágrafo. Fortaleza possui 314,930 km² de área total. Está dividida administrativamente em 7 secretarias executivas regionais, que vão de 1 a 6, mais a regional do centro, a CEFOR. Então, qual é a extensão territorial de Fortaleza? Vamos reparar bem direitinho aqui, olha lá. Aqui, ó, olha o destaque, 314,9 km², beleza? Então, essa é a área de Fortaleza, não é, professor? Calma. Vamos olhar outro dado? Olha aqui outro dado. Opa! Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso querido, famoso e idolatrado IBGE, beleza? O IBGE diz que a área territorial de Fortaleza é de 312,35 quilômetros quadrados. Olha lá, 312,35 quilômetros quadrados, 2022. Então, essa é a área de Fortaleza, professor. Calma. A mesma Prefeitura de Fortaleza já traz uma outra composição no ano de 2023, dizendo o seguinte: Fortaleza possui 312,44 quilômetros quadrados de área total. Se você entrar no site da Prefeitura de Fortaleza agora, nesse minuto, ano de 2023, quando você estiver acompanhando essa aula, quinta-feira, dia 4 de maio de 2023, 16 horas, beleza, 16 um pouquinho, você está falando sobre o quê? Sobre a área de Fortaleza nesse atual momento, que é de, olha lá, de acordo com a Prefeitura, 312,44 km². Que merda é essa, professor? Todo mundo diz uma coisa sobre a área de Fortaleza, é isso? Gente, entenda uma coisa. Nós já tivemos questão de prova cobrando a área da cidade de Fortaleza, beleza? E eu vou trazer aqui para você essa questão. Olha lá. Questão do ano de 2008, beleza? Da Guarda Municipal de Fortaleza, do INPA. A área da cidade de Fortaleza é de, item correto da questão, 313 quilômetros quadrados. Perfeito? Para ser mais preciso, a época, 313,14 quilômetros quadrados. Então, para ainda, professor. Hoje, Fortaleza tem 312, ela teve 312, ela teve 314. Espera ainda, Trigueiro, eu não estou entendendo mais nada. Fortaleza mudou de tamanho, é isso? É isso, gente. Calma. A cidade de Fortaleza, assim como qualquer outra cidade do Brasil, ela pode ter os seus limites alterados. E essa condição de alteração dos limites não é uma regra exclusivamente brasileira, não é por falta de desorganização, não é pelo seu espírito de vira-lata, o seu complexo de vira-lata, dizer que nada aqui foi bem feito, bem delimitado. Não é isso. É porque as cidades mudam. Era difícil demarcar as cidades anteriormente, tá? E hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, ficou muito mais fácil. Então, a cidade de Fortaleza mudou de tamanho. O que mais é importante em relação a esse cenário não é nem você saber a área especificamente da cidade de Fortaleza. Beleza, eu quero que você lembre que é 312 quilômetros quadrados, tá? 312 é um quebradinho. Mas o mais importante de tudo é saber que Fortaleza representa uma área muito pequena do estado do Ceará.
Fortaleza não representa nem 0,3% do estado do Ceará. É aproximadamente 0,3%, 0,25% do estado do Ceará. Ou seja, gente, entendam uma coisa, por favor. Fortaleza é uma cidade pequena em área. Fortaleza é uma cidade pequena. Quer saber como Fortaleza é pequena? Faça uma coisa errada. Todo cristão descobre que tu fez uma coisa errada, desgraçado. Sai da casa da tua namorada. Aí diz assim, amor, vou para casa. Aí tu passa, certo? Assim, na casa de um amigo, na calçada, no caminho de casa. Aí ele tá lá e tu para. Diz, ei, macho velho, tudo bom? Tudo bom? Aí tu desce para fumar um cigarro, às vezes, né? Para conversar meia hora de besteira. Rapaz, no outro dia todo mundo tá sabendo. Tu tava com 16 raparigas dentro do carro, era masculino, mas... Rapaz, o povo aqui é fuxiqueiro. Pense num povo fuxiqueiro. Então, galera, a área da cidade muda, tá? Fortaleza é uma cidade que passa por mudanças constantes, tem uma dinâmica muito acelerada na sua região metropolitana. Então, a cidade de Fortaleza está passando por mudanças. Não tem nenhum problema se você assistiu uma aula anterior de um professor XYZ e o cara disse a área de Fortaleza era 313 km². Não estava errado, beleza? A cidade só mudou de tamanho, tudo bem? E isso pode, inclusive, mudar mais uma vez. Nós tivemos várias mudanças, né, ao longo da história do tamanho da cidade de Fortaleza. Então, isso não é nenhum grande problema. Deixa eu te mostrar aqui um trecho de uma reportagem de um periódico muito famoso, e aí é importante que você lembre, né, sua prova vai ser realizada pela IDECAM, tá? Então, ela pode pegar um periódico da cidade de Fortaleza, famoso. Nós temos dois grandes periódicos na cidade de Fortaleza. Nós temos o jornal Diário do Nordeste, nós temos o jornal O Povo. Então, esses dois podem servir de base para a elaboração de uma questão, tá? Deixa eu te mostrar aqui um texto, ó, do Diário do Nordeste, beleza? Que mostra o seguinte. Olha lá. Maracanaú e Fortaleza são protagonistas de um dos mais complexos enredos de definição de limites do Estado. Para quem não conhece o estado do Ceará, mas vem fazer prova, Maracanaú é uma cidade que fica colada à cidade de Fortaleza, faz parte da região metropolitana, é o maior polo industrial da região metropolitana, junto com o terminal portuário do Pecém, a CIP, na realidade, a Companhia Industrial Portuária do Pecém. Beleza? E aí ele continua dizendo o seguinte: a área de disputa fica em torno do bairro do Siqueira e envolve até 10 mil famílias que são amparadas numa frágil e imaginária linha espacial. Com isso, tanto há resistência das comunidades no respeito às demarcações, como os gestores não abrem mão de seus territórios. A dificuldade de se encontrar uma saída negociada é porque os executivos municipais de Maracanã e Fortaleza se firmam, respectivamente, na lei em vigor de demarcação e na vontade popular das comunidades que pertencem à capital. Fonte, olha lá, Diário do Nordeste, beleza? É uma das fontes, gente. E é uma das mudanças que Fortaleza viveu. Então ela pode passar por outras alterações, ela já passou, inclusive, por outras alterações. Nós tivemos uma gestão recente, tá, do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, e o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, entre muitas mudanças que o mesmo promoveu, uma delas se refere aos limites territoriais da cidade de Fortaleza, em acordos comuns, inclusive, com a prefeitura de Maracanaú, desse mesmo município, tá, que a gente destacou na reportagem. Então, muito cuidado para isso, porque a cidade de Fortaleza pode mudar de tamanho. Deixa eu só te mostrar mais uma vez aqui. Reportagem diz o que ainda? Olha lá, o município de Maracanã foi criado há 21 anos. Na demarcação original, não se leva em consideração as edificações que foram construídas ao longo do tempo e que hoje são objeto de pendência para pagamentos de IPTU, conta de energia elétrica, água, além de escolas e postos de saúde, que foram construídos por ambos os municípios em territórios alheios. A nova demarcação beneficia Fortaleza em detrimento de Maracanaú, o que leva a um impasse nas negociações
isso só deixando claro, era o ano de 2009 para 2010, beleza? Então, já tem um tempo considerável. Fortaleza mudou mais uma vez de tamanho e a gente vê isso nos nossos limites territoriais. Perfeito? Tranquilidade, show de bola? Maravilha. A gente já viu extensão, que é um assunto polêmico, você acabou de ver. Eu vou ver com você agora localização. Aonde está Fortaleza? Me acompanhe e você vai entender que eu tenho que partir da maior escala que eu tenho no planeta. Qual é a maior escala que eu tenho no planeta? Professor, bem aqui, jovens, ó, vocês estão vendo, né? Nós cortamos o planeta ao meio, no sentido literal, e aqui está a famosa linha do Equador. Perfeito? A famosa linha do Equador. E a linha do Equador divide o planeta em hemisfério norte e hemisfério sul. Perfeito? Aonde está Fortaleza? Fortaleza está aqui, mais ou menos. Tá? Então, Fortaleza está no hemisfério sul. Fortaleza é uma cidade que está 100% no hemisfério sul. Beleza, 100% no hemisfério sul. Portanto, abaixo da linha do Equador, abaixo da linha do Equador. Perfeito. Abaixo da linha do Equador, tá? E Fortaleza também está a oeste desse meridiano, que aqui está, que é o nosso famoso meridiano de Greenwich. Então, Fortaleza está também 100% no hemisfério ocidental. Portanto, a oeste de Greenwich. A oeste de Greenwich. Ou seja, Fortaleza está abaixo da linha do Equador e a oeste do meridiano de Greenwich, atrasado em horas em relação ao meridiano de Greenwich. Perfeito? Tranquilidade? Primeira forma de localizar a cidade, hemisferialmente. Maravilha. Aí tem uma questão que aparece aqui para gente, que trata justamente disso. Olha lá, deixa eu te mostrar aqui a questão. Perfeito? A questão vai dizer assim. Questão da Guarda Municipal de Fortaleza. Em relação à linha do Equador e ao meridiano de Greenwich, a cidade de Fortaleza está localizada aonde, professor? Fortaleza está ao norte da linha do Equador? Não, não está. Elimina o item A. O item B repete o erro do item A e diz que Fortaleza está ao norte da linha do Equador. Também está errado. O item C, e o item D estão corretos, porque dizem que Fortaleza está ao sul da linha do Equador. O item C diz que ela está a leste de Greenwich e o item D diz que ela está a oeste de Greenwich. Portanto, você elimina o item C e o item D de deu certo é o item correto, ao sul da linha do Equador, a oeste do meridiano de Greenwich. É uma forma de localizar a cidade de Fortaleza, perfeito? Então, estou localizando Fortaleza aí. Tranquilo? Maravilha? Fortaleza está em hemisfério sul e hemisfério ocidental. Além disso, nós podemos dizer que, do ponto de vista das zonas térmicas, Fortaleza está entre os dois trópicos. Olha aqui, ó. Deixa eu te mostrar rapidinho. Aqui você vai ver o famoso trópico de Capricórnio. 23 graus e 27 minutos ao sul da linha do Equador. E aqui o trópico de Câncer. 23 graus e 27 minutos ao norte da linha do Equador. Fortaleza está, portanto, 100% inserida na zona
tropical. 100% zona intertropical. Beleza? E aí tem algumas condições que são mais simples de lembrar. Fortaleza está no continente americano. Ela é americana. E a América, gente, é dividida. Ela é americana, da América do Sul. Tararara. Ela é americana, ela é bacana, é linda pra chuchu. Eu tenho uma americana. E você também pode lembrar que você é apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior, como dizia o grande Belchior. Portanto, Fortaleza está na América do Sul, mas Fortaleza também está na América Latina. Meu sangue latino ferve nessas veias, não é isso? Gente, localizamos Fortaleza em praticamente todo o cenário, né? De grande porte. Hemisfério Sul, Hemisfério Ocidental, Zona Térmica Intertropical, América, América do Sul, América Latina. Aí compra aquela camisa que você não gosta da pessoa e você leva para ela de presente. Estive em Fortaleza e lembrei de você, que é mentira, você leva só por ocasião. Aí você pega, né? Aí tem Fortaleza, Nordeste, Brasil, sei o que, pronto. Aí vem Brasil, aí depois de Brasil vem Nordeste. Dentro do Nordeste, Fortaleza, anote isso daqui, é a capital do sertão. Anote isso daí. Fortaleza é a capital do sertão. Fortaleza está na área sertaneja, apesar de estar no litoral. Beleza? Fortaleza é a capital do sertão, né? Então você tem parte desse cenário aí sendo desenhado para a gente. Perfeito? Dentro do estado do Ceará, aonde está Fortaleza, professor? Deixa eu te mostrar aqui uma imagem de satélite. Essa imagem de satélite, ela vai mostrar Fortaleza, vai mostrar o Ceará à noite, né? Então aqui o estado do Ceará. Perfeito? Pelo menos isso aqui, ó. Tá? Aqui é o estado do Ceará. Beleza? E aí você tá vendo Fortaleza aqui, gente, ó. Né? Na porção mais ao norte do estado do Ceará, com a sua região metropolitana de Fortaleza. Tá aqui outra imagenzinha de satélite, tá? Do Landsat, né? 5, beleza? A fonte do INPE, tá, moçada? Né? Fontes oficiais, sempre importante. E aqui está a cidade desposada do sol, a cidade de Fortaleza, de Nossa Senhora da Assunção. Maravilha? Perfeito? Quinta maior cidade do Brasil em número de habitantes nos dias atuais, cidade de Fortaleza, que tem uma importância muito grande, né, para esse cenário brasileiro. Dentro do estado do Ceará, Fortaleza é de longe a cidade mais importante, ocupa aí, né, um destaque contendo 2 milhões e 700 mil habitantes dos 9 milhões de habitantes que o estado do Ceará tem. Se eu pego a região metropolitana, isso sobe para mais de 4 milhões de pessoas, então praticamente a metade da população do estado do Ceará está nos 19 municípios da região metropolitana de Fortaleza, que só cresceu por conta de Fortaleza, diga-se de passagem. Então nós temos que dar esse destaque aí para essa senhora despousada do sol. Perfeito? Dentro do estado do Ceará, destaque que Fortaleza está na região metropolitana de Fortaleza. Essa era uma classificação antiga, ela foi usada até o ano de 2017, que classificava o estado do Ceará, assim como todos os outros estados brasileiros, em mesorregiões e microrregiões, tudo bem?
agora a gente não usa mais essa classificação. De 2017 para cá, eu uso a classificação de regiões geográficas intermediárias e regiões geográficas imediatas, e a cidade de Fortaleza está onde, professor? Bem aqui na região intermediária número 1, que é a região intermediária Fortaleza, e na região imediata também Fortaleza, que além de Fortaleza compõe justamente parte dessa região metropolitana que compõe 19 municípios dentro do estado do Ceará. Perfeito? Então, lembrar disso, que isso é sempre muito relevante quando a gente fala de localização de limites territoriais e daí por diante. Perfeito? Tranquilo? Maravilha? Show de bola? Espetáculo. Quais são os chamados municípios limítrofes à cidade de Fortaleza? Quais são aqueles municípios que fazem, né, limite? Por quê? Lembre-se sempre, país faz fronteira, estado faz divisa. Quem tem limite, meu filho, é município. Eu não tenho, não. Então vamos aqui para a luta, beleza? Então, Trigueiro, olha aqui os chamados municípios limítrofes, ou, se você preferir, municípios vizinhos à cidade de Fortaleza. Olha lá, nós temos aqui a cidade de Fortaleza, perfeito, está aqui Fortaleza. Eu vou ter no norte da cidade, e por que não no nordeste da cidade, o Oceano Atlântico como limite, beleza. E quando eu falo dos limites municipais, dos limites territoriais de municípios, eu tenho o município do Eusébio, aqui, ó, na porção leste, e na realidade, eu gosto de dizer que é na porção leste e na porção sudeste, beleza? Professor Trigueiro, por exemplo, mora aqui no Eusébio, vizinho à região, vizinho a Fortaleza, certo? Eu tenho o município de Aquiraz, também fazendo divisa com Fortaleza, no caminho ali, por exemplo, do Beach Park, do Porto das Dunas, você tem uma ponte sobre um rio, que é o rio Pacuti. Beleza, o rio Pacuti. Aí eu tenho, ao sul de Fortaleza, o limite com o município de Itaitinga. O menor limite de Fortaleza, olha, é com Pacatuba. Menor limite territorial é com Pacatuba. Eu tenho um limite também com o município de Maracanaú. E aqui você está vendo o maior limite, que é o município de Caucaia, onde nós temos lá, né, na divisa com Caucaia, em alguns, na área litorânea, por exemplo, o rio Ceará, Maranguapinho, né, a barra do rio Ceará, perfeito? Então nós temos lá parte dessa divisa. Aqui no Eusébio nós podemos destacar a divisa ali com o rio, ou alguns gostam de chamar de Riacho Coaçu, na Avenida Washington Soares, que ali já é, na realidade, uma CE. Perfeito? A continuação da Avenida Washington Soares. Então, aí eu tenho os limites territoriais
da cidade de Fortaleza, as definições sobre a cidade de Fortaleza. A gente está só batendo papo, está só papeando sobre Fortaleza, aonde é que ela está, quais são os nossos limites territoriais, que é que uma prova pode cobrar. Eu apostaria numa cobrança de quê? Isso aqui, ó, do maior e do menor limite. De quais municípios fazem parte desse limite territorial com Fortaleza. Então a gente apostaria bastante nesse cenário aí, tá? Entre Fortaleza, né, e o município, os municípios vizinhos, os municípios limítrofes. Perfeito? Tranquilo? Maravilha? Show de bola. Maravilha. Show de bola. Esse é o limite territorial da cidade de Fortaleza. Tranquilo? Show de bola? Maravilha, gente. Então, quando pensar na cidade de Fortaleza, você pode pensar nessas questões que envolvem a localização de uma maneira geral, e isso pode aparecer numa prova, eu não tenho a menor dúvida disso. Perfeito? Outra questão que pode aparecer, que a gente aposta, né, bastante, é a questão que envolve o clima da cidade de Fortaleza. Nada melhor para avaliar o clima de uma cidade do que analisar um gráfico chamado climograma. Professor, climograma o que é isso, por favor? Isso aqui é o climograma da cidade de Fortaleza. Perfeito? Isso aqui é o nosso climograma. E o climograma, ele me traz um quadro geral do clima da cidade. Então, ele vai me trazer duas perspectivas. Quais são? As precipitações e a temperatura média. Então, ele vai me dar, na realidade, duas coisas. O índice pluviométrico e ele vai me dar aqui a média térmica. Índice pluviométrico e média térmica. Beleza? Tranquilidade? Nenhum problema. Até então, tudo maravilha, tudo certinho, tudo show de bola. Índice pluviométrico. Quando a gente pensa no estado do Ceará, a gente pensa sempre num estado muito seco, né, onde as secas assolam esporadicamente o estado, né, onde as secas são uma constante, na realidade, no estado do Ceará. Então a gente para olhar e diz, porra, deve ser seco. Só que Fortaleza está próximo do mar, né? Tem aí os seus 34,2 quilômetros de litoral. Então, Fortaleza é uma cidade que está no litoral, sofre uma influência muito grande da maritimidade. Isso interfere de maneira direta aonde, Trigueiro? No nosso índice pluviométrico. Isso interfere de maneira direta no nosso índice de chuva, junto também como interfere no nosso ou na nossa média térmica. Beleza? Então, dá uma olhadinha aqui no seguinte. Sempre que você encontrar um climograma numa prova, eu costumo pedir para você fazer assim, ó. Passa essa linha. Primeiro semestre. Segundo semestre. Clareou ou não clareou? Já para vocês. A Trigueiro clareou muito. Eu já consegui entender que no primeiro semestre chove muito mais. Olha lá. Do que no segundo semestre. Exatamente. Chove muito mais no primeiro
do que no segundo semestre. Então, você já tem uma característica na sua mão. Você já pode dizer que as chuvas na cidade de Fortaleza estão concentradas no primeiro semestre do ano. E em especial em 4 meses, olha lá. Março, fevereiro, na realidade, né? Vamos ser injusto, né? Fevereiro, março, abril e maio. Perfeito? Normalmente, a quadra que a gente chama de quadra chuvosa, alguns gostam de chamar de quadra invernosa. No estado do Ceará, ela começa em março. Março, abril, maio, junho. Fortaleza chove um pouco antes. Por que em Fortaleza chove um pouco antes? Por influência de uma zona chamada Zona de Convergência Intertropical. Beleza? Já já eu te mostro essa danada. A temperatura da cidade, ela fica ali numa oscilação que é muito, muito pequena. Nada do outro mundo. Aqui, se você parar para observar, as maiores temperaturas vão estar ali mais ou menos em dezembro e em janeiro. E vão se aproximar ali de 27 graus e meio. Beleza? 27,5. A menor temperatura aqui, ó, é julho. Vai estar na casa de 25,5, quase 26. Então, a diferença de temperatura muito pequena. Isso é por conta da influência da maritimidade. Por conta da influência do mar na cidade de Fortaleza. Perfeito? Trigueiro, a prova pode me cobrar, de repente, qual é o clima de Fortaleza? Pode. A prova pode lhe cobrar, para além de um climograma, qual é o clima da cidade. E aí eu vou te trazer aqui a definição do clima da cidade, feita pela professora Wanda Claudino Salles, por muito tempo professora da Universidade Federal do Ceará, e pelo professor Jean-Pierre Peusvat, também professor da Universidade Federal do Ceará, convidado, ele que é professor da Universidade Francesa, posso estar enganado, mas acho que de Sorbonne. Perfeito? E eles dizem o seguinte, olha lá. Fortaleza apresenta um clima tropical úmido. Opa, já defini o clima de Fortaleza. Clima de Fortaleza. Clima tropical úmido. Tropical úmido. Perfeito? Maravilha. Maravilha. Clima tropical úmido. E ele continua dizendo o seguinte, com estação seca bem definida, que é o quê? Olha aqui, segundo semestre inteiro. Estação seca muito bem definida. Todo o segundo semestre do ano. Beleza? As médias pluviométricas são elevadas, mas há irregularidade na distribuição das precipitações ao longo do ano, traduzida na concentração de cerca de 92% das chuvas no primeiro semestre. Olha lá, que dado importante. Dado o caráter tropical subequatorial da cidade, as temperaturas médias são elevadas, situadas em valores mensais médios que vão de 25 a 28 graus, o que também implica em elevada taxa anual de evapotranspiração real, que é da ordem de 997 milímetros ano. Tal fato implica em existência de acentuado déficit hídrico anual no segundo semestre do ano, da ordem de 611 milímetros. Eu disse que chove um pouquinho antes em Fortaleza do que no interior do Ceará, por conta de um fenômeno, Esse fenômeno está aqui, ó, é a famosa
ZECIT. O que é isso, professor? É a famosa zona de convergência intertropical. Zona de convergência intertropical que atua, né, em 2 momentos do ano, que atua ali em janeiro e que atua em julho. Beleza? Janeiro e julho, a zona de convergência intertropical está atuando na cidade de Fortaleza. Perfeito? Então nós temos aí parte desse cenário, que é um cenário extremamente revelador do que é o clima na cidade de Fortaleza. Essa zona de convergência intertropical, ela provoca algumas chuvas que são muito intensas, são chuvas muito torrenciais. Essas chuvas torrenciais, elas ocorrem em decorrência da zona de convergência intertropical, mas também de um outro fenômeno, um fenômeno que também é um sistema atmosférico de uma escala menor de atuação, chamado VCAN ou VCAS. O que é isso? Anotem aí, anote VCAN. São os famosos vórtices ciclônicos de altos níveis, ou como muita gente gosta também de chamar, vórtice ciclônico de ar superior. Ar superior, beleza? Então nós temos isso aí como realidade. E esses fenômenos, eles provocam em Fortaleza, como eu disse para você, eventos pluviométricos, né, chuvas muito intensas, muito intensas. Então nós temos episódios em Fortaleza, né, que são chuvas torrenciais. Chega a chover na cidade, na chamada pré-estação chuvosa, o que chove em um dia, o que estava previsto para chover no mês inteiro, ou em 2 meses. Tem um desses episódios que é muito marcante na história da cidade e que vai já completar 20 anos, olha lá. Que é um episódio do ano de 2004. Eventos pluviométricos intensos de grande ordem em ambientes urbanos. Em janeiro de 2004, um episódio pluviométrico da ordem de 250 milímetros em 24 horas deixou a cidade em situação de calamidade. Inúmeros bairros sofreram impactos decorrentes das chuvas intensas, principalmente aqueles localizados em áreas próximas aos leitos dos rios Maranguapim e Cocó. Contudo, bairros da classe média alta também foram atingidos pelas chuvas, o que mostra a falta de infraestrutura e planejamento urbano da cidade de Fortaleza frente a eventos pluviométricos dessa magnitude. Além disso, observa-se também a dificuldade dos órgãos de defesa civil para lidar com os referidos eventos. O que tem se observado ainda é que inundações têm acompanhado o processo de expansão urbana, isto é, tem aumentado a incorporação de novos espaços ocupados, denotando a falta de sincronia entre as ações do homem e as leis da natureza. A camada da população menos favorecida é a que enfrenta os maiores impactos, dada a sua localização em áreas próximas aos leitos fluviais e a sua maior vulnerabilidade social. Texto aí da professora Maria Elisa Zanella e da Namir Giovanni da Silva e Melo. Beleza? Então nós temos aí esse trecho. Se você olhar essa isoieta, que é essa isolinha que mede o volume de chuva, você vai ver aqui em Fortaleza, ó, o volume de chuva na casa de aproximadamente 1.550, né, 1.500 milímetros por ano, tá? Esse evento de grande ordem, ele deixa, às vezes, episódios como esse, ó.
ruas completamente alagadas, né? Isso aqui é uma área famosa em Fortaleza, chama-se Lago Jacaraí, tá? O Lago Jacaraí, beleza? Veja que a água entrou até a casa, ó, do cidadão, que teve que fazer aqui uma escora, né, com uma madeira no portão, para a água não, né, invadir o portão, coisa do tipo, invadir a sua residência. E olha aqui também, né, o caos na cidade. Aqui uma outra avenida famosa da cidade de Fortaleza, chamada Avenida Mr. Hall. Beleza? E aí o transtorno, né, que é esse tipo de episódio. Olha lá, que maluquice. Perfeito? Beleza? Então, Fortaleza vive esse cenário, gente. É um cenário que, às vezes, né, incomoda bastante a população local, tá? E isso se deve a uma falta, realmente, de planejamento. Isso se deve a uma gestão equivocada, né, dos recursos hídricos ao longo da história da cidade de Fortaleza. Os recursos hídricos foram muito prejudicados na cidade de Fortaleza, muitos foram aterrados, e quando nós temos chuvas de grande porte, eu costumo dizer sempre, né, que o rio Pajeú sangra, que o rio Pajeú chora, e que outros riachos de Fortaleza choram, porque eles foram totalmente canalizados, quando não aterrados, na nossa cidade. Desde bela época até pouquíssimo tempo, os rios, os recursos hídricos da cidade de Fortaleza sofreram uma degradação violentíssima. Violentíssima. E os prejuízos estão aí para a gente contabilizar. Cada vez que chove é uma pandemia, né, de problemas na cidade de Fortaleza decorrente desse tipo de episódio. Beleza, gente? Tudo tranquilo? Show de bola, maravilha? Trabalhamos com vocês 2 assuntos que nós consideramos extremamente importantes: a questão da formação territorial, da localização, da extensão, né, da formação do espaço de Fortaleza, perfeito, que vem sendo construído aí desde o ano de 1603, né, desde a ocupação de Pero Coelho, lá nas margens do Riacho Ceará, tá, com a construção do Fortinho de São Tiago, até os dias atuais, né, e a gente vem passando por diversas remodelações na cidade de Fortaleza. Beleza pura? Tranquilidade? Ó, que concurso está arrebentando, tá com equipe nova, tá trazendo sempre novidade, vai entrar de cabeça na Guarda Municipal de Fortaleza, vai colocar, né, a equipe de prontidão para garantir a tua aprovação. Então, não se iluda, vem para o quê? Além de uma plataforma completa, agora, meu filho, é o curso mais completo do Brasil. Então, vem para o quê? Para ser aprovado em qualquer concurso. Beleza? Valeu, galera. Forte abraço e até o nosso próximo encontro. Quanto do seu valioso tempo você gasta apenas planejando seus estudos? Ou buscando matérias para dar os primeiros passos na sua preparação? Chega de sofrer sem saber o que precisa estudar ou como organizar sua rotina com planilhas, aulas e questões. A sua jornada rumo à aprovação não precisa ser um desafio. O Que Concursos pode descomplicar a sua preparação. A partir de um edital esquematizado, criamos o guia de estudos que traz tudo o que você precisa em um só lugar. Planeje seus estudos, aperfeiçoe a teoria, pratique com questões, teste seus conhecimentos com simulados personalizados e ainda receba um diagnóstico completo da sua performance nos estudos. Nós integramos as ferramentas que você utiliza todos os dias de maneira simples e eficiente para você usar o seu tempo no que realmente importa, a sua preparação. Mais do que apenas um planejamento do que estudar, um direcionador para guiar seu caminho até a aprovação no concurso desejado. Que Concursos, a solução completa e essencial que você precisa para chegar exatamente aonde sonha, o seu cargo público. Vamos juntos conquistar a sua aprovação? Escolha o seu